E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui para convidar vocês para conhecer o texto da semana que eu acabei de escrever e para dividir com vocês o vídeo pertinente a ele. Como vocês bem sabem, os textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, nos perfis do Instagram e do LinkedIn da Ágora e nos meus perfis do LinkedIn e do Instagram pessoais. Bom, como vocês sabem, a gente está escrevendo sobre os regimes diferenciados de CBS e IBS. E o regime diferenciado da semana é aquele relativo às operações de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Então a primeira coisa que a gente tem que abordar é o que são essas operações. Vamos lá no artigo 158 da lei. A lei, no seu artigo 158, menciona essa expressão toda: reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Só que ela completa: dos municípios e do Distrito Federal, a serem delimitados por lei municipal ou distrital. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse regime diferenciado CBS e IBS se refere a operações com relação a áreas objetos dos municípios e do Distrito Federal. Outros entes federativos não tiveram suas áreas, ainda que sofram as mesmas intervenções, abarcadas por esse regime. A lei faz questão de dizer que é de município e Distrito Federal. Então, estados e União Federal, ainda que promovam recuperação de áreas, de reabilitação urbana, de áreas críticas, de reconversão urbanística, as operações relacionadas a essas operações promovidas em áreas destinadas ou apontadas pelo Estado e pela União Federal não vão ter esse benefício. Então vamos lá. O primeiro ponto desse regime diferenciado é isso: é quais são essas atividades, essas operações que têm o direito a essa redução tributária. A primeira coisa, eu já falei, é com relação à área objeto, tem que ser do município ou tem que ser do Distrito Federal. E a segunda coisa são as operações, né? Quais são as operações que têm esse objetivo, que são afetadas com essa redução de 60% da alíquota padrão? Eu vou chamar a atenção aqui para o artigo 162 da Lei Complementar 214, que diz quais são essas operações, todas. Ele é extenso, não vou perder tempo lendo aqui com vocês, porque não é o propósito do vídeo, mas sugiro ir lá no texto e ver, tanto o texto da lei quanto no nosso texto aqui. Tá lá. São todas as operações. E nesse caso, eu faço questão de frisar apenas a operação do item 6 do artigo 162, que é a operação de locação dos imóveis localizados nas zonas reabilitadas. Por quê? Porque para esse caso, a lei diz que locação de imóveis situados nas zonas reabilitadas, a alíquota de CBS e IBS vai ter uma redução de 80%, com alíquota efetiva de 20% no final das contas. E é a única hipótese em que a lei dá uma redução de 80%. É uma curiosidade, mas cabe chamar a atenção, porque o regime em regra é de redução de 60%, mas há uma hipótese de redução de 80%. A segunda característica desse regime é a condição que ele impõe para aprovação de projetos com relação a essas áreas onde as operações serão realizadas. Estão me entendendo? Então, assim, eu preciso que haja um projeto proposto, um projeto aprovado, segundo o que a lei diz, para que depois hajam essas operações, que vão ter incidência de CBS e IBS sobre essas áreas objeto. Então, existe uma organização da lei de como isso deve ser feito. Está lá no artigo 160, 161, 162, 163, que vai dizer que as operações pertinentes às execuções desses projetos de reabilitação urbana, de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanísticas devem ser aprovadas por uma comissão tripartite, que o próprio 161 da lei diz como vai ser composto e que depois tem um procedimento de aprovação. Então, o município ou o Distrito Federal propõe a reorganização urbanística, a recuperação de uma determinada área para essa comissão tripartite, com a composição que o 161 dá. Essa comissão aprova e depois, com relação à execução das operações de reabilitação das áreas relacionadas a essa área objeto, que a comissão tripartite aprovou o projeto, é que vai ter a redução em 60% da alíquota padrão de CBS e IBS para aquelas operações do artigo 162. Então, por fim, a utilização da redução em 60% para as operações do artigo 162, com relação às áreas recuperadas ou em recuperação desse regime diferenciado, é a última etapa de uma cadeia de eventos. Primeiro, o município ou o Distrito Federal cria um projeto, depois ele propõe à comissão tripartite esse projeto de revitalização, reabilitação de uma área, depois as pessoas são contratadas para executar isso e depois existem operações relacionadas a isso aí, a esses imóveis, a essas áreas de recuperação, de revitalização, que aconteçam ali dentro, de acordo com o 162, é que vão ter a redução em 60%, ou no caso em 80%, da alíquota padrão da CBS e do IBS, tá bom? Essa é a
redução desse regime diferenciado, que pode ser de 60% ou pode ser de 80% da alíquota padrão de CBS e IBS. Espero que tenha sido produtivo, que vocês gostem. Maiores detalhes em texto, sugiro vocês a consultá-los e é isso. Vamos avante.